Pessoal, quero conversar com vocês hoje sobre procrastinação. Comenta comigo, você aí que está me assistindo, você tem procrastinado muitas coisas na sua vida? Você tem se desvalorizado com alguns pensamentos e mesmo com algumas ações? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como que a procrastinação funciona e você vai aprender também uma técnica de como mudar esse cenário na tua vida. Meu nome é Vanessa Sander e eu sou a sua psicóloga. Então, pessoal, vamos falar sobre procrastinação. Será que essas coisas que você vem procrastinando na tua vida, elas podem realmente serem prejudiciais? Essas pequenas escolhas que você tem feito no teu dia a dia, deixando aquilo pra lá, deixando aquilo passar, será que isso pode ser prejudicial? O que vocês me dizem? Pode sim, com certeza pode sim. Por quê? Porque são comportamentos. São pensamentos e são comportamentos. Então, quanto mais você age de determinada forma, mais você vai agir de determinada forma. Faz sentido isso pra você? Então, o que acontece? Eu fiz algumas anotações aqui para eu também não ir me perdendo e eu poder realmente repassar para vocês tudo que eu quero nesse vídeo aí. Também fico à disposição se vocês tiverem dúvidas depois e também aceito sugestões de novos temas pra gente trabalhar juntos, tá? Então, o que a gente consegue perceber? Lá na nossa história, Henry Ford, o que ele percebeu? Todo mundo tinha um cadeamento de atividades. Então, uma coisa levava a outra e isso trazia uma melhoria contínua. E o que Ford tem a ver com a procrastinação? Tem a ver com isso que eu falei um pouquinho antes no começo desse vídeo. O fato de você precisar executar aquilo faz com que você não alimente um monstro dentro de você. Porque a procrastinação, às vezes, ela aparece como um monstro mesmo na nossa vida. Você vai aumentando aquilo e vai fazendo com que cada vez você se sinta mais impotente diante dessa situação, ok? Então, alguns estudos indicam que quanto mais você deixa atividades inacabadas e vai protelando isso para depois, acreditando que você vai ter um melhor desempenho em relação àquilo, na verdade, não é mais nada menos do que um engano que você faz para você mesmo, para você ter uma sensação de alívio daquilo que está angustiando tanto você e que faz você ter esse hábito de procrastinação. Outra coisa que os pesquisadores descobriram é que quando eles pegaram lá, o pesquisador pegou lá os animaizinhos dele de estimação e colocou em duas caixas. Na primeira caixa, ele colocou a caixa, colocou uma pequena elevação para que o cachorrinho pudesse pular para o outro lado se ele quisesse. Então, na primeira parte ele levava um choquinho, na segunda parte não. E na primeira caixa, ele podia então fugir do estímulo que era aversivo para ele. Na segunda caixa, ele não tinha para onde fugir. Então, o que eles foram percebendo com o tempo? Que sim, esses cachorrinhos que ficaram na segunda caixa, eles tiveram uma diminuição do rendimento deles, eles não brincavam mais, eles não procuravam copular, então teve uma mudança significativa no comportamento deles. E o que eles fizeram? Eles mudaram esse cachorrinho para um outro ambiente. E o que acontece? Acontece que o cachorrinho que estava na segunda caixa, onde ele não tinha para onde correr, fugir daquele estímulo que era o choque, ele não mudava de comportamento. Ou seja, existia uma caixa inicial, o cachorrinho podia pular. Quando ele pulava a caixinha, ele fugia do estímulo aversivo, estímulo ruim, que era levar choques. Na outra caixa, ele não tinha para onde fugir, então eles determinaram que ele apresentou um comportamento de desamparo aprendido, que eles chamam. E mesmo tirando esses cachorrinhos das caixas e colocando eles em outros ambientes, esse comportamento se generalizou. O que quer dizer quando a gente generaliza um comportamento? É quando você mudou o ambiente, mudou a situação, mas o comportamento ele permanece daquela forma. Então não importa mais onde o cachorrinho esteja, ele vai manter aquele tipo de comportamento. Fez mais sentido agora para vocês? Ok, então vamos lá. Então, aprendido isso, o que
E trazendo isso também para questões humanas, que esse teste foi realizado também com humanos, eles perceberam que esse tipo de comportamento ele tendia a acontecer também com humanos. E a generalização também. Então, ou seja, quando eu sou um procrastinador, eu não reajo diante de um estímulo estressante. Então, por exemplo, assim, eu tô lá no meu trabalho e eu tô sendo pressionado para dar um determinado resultado. E aí eu deixei aquilo para a última hora e de repente 24 horas antes eu recebi uma informação e hiperfoquei o que eu precisava fazer e eu atingi o meu objetivo. Chegou lá às 24 horas depois, mesmo na pressão, eu consegui fazer aquilo que eu me propus a fazer. No entanto, quando a pessoa tem a síndrome do desamparo aprendido, a pressão não vai fazer ela funcionar. Ou seja, ela vai ser pressionada, mas ela vai paralisar. Então, a síndrome, o desamparo aprendido, a pessoa não vai agir sob a pressão. Independente se seja no ambiente de trabalho e tudo mais, ela pode fazer um esforço muito grande, mas ela tende a paralisar, ok? Dito isso, vamos parar para pensar, será que no nosso dia a dia a gente tem esse tipo de comportamento? Quanto realmente eu sou daquilo que eu acredito que eu sou, eu realmente sou um procrastinador? E o que caracteriza então a procrastinação? A procrastinação é a ausência de um desenvolvimento. Então, é como se realmente não existisse uma evolução desse comportamento, aquilo fica estagnado. Então, isso que caracteriza a estagnação. Outras coisas que caracterizam um procrastinador é que geralmente o procrastinador ele tende a se avaliar não tão positivamente. Então, ele tende a negligenciar situações que ele tem recurso, mas ele acredita que não tem, então ele nem chega a acessar esse tipo de informação, porque ele acaba se diminuindo e se desqualificando nesse tipo de situação. Não sei se faz sentido para você. Outra coisa é que o procrastinador ele tem uma ferramenta poderosa nas mãos, geralmente, que é o pensamento. Então, ele pensa bastante a respeito das coisas. E isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Então, toda vez que eu estou pensando sobre como eu falei em uma coisa, eu estou potencializando que aquele comportamento se repita mais e mais vezes e não alterando o meu comportamento. Então, infelizmente, quem tem um perfil procrastinador, ele faz a mentalização, mas ele usa essa mentalização para se culpar, para se diminuir, para dizer, eu talvez deveria ter feito diferente, não foi legal assim, e começa a se culpar e se martirizar, tá? Isso também é um costume bem comum do procrastinador. Outra palavra que o procrastinador gosta muito de falar é eu tenho que ir na reunião, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. Então isso demonstra uma baixa conscientização e consequentemente uma baixa responsabilização também. E a sugestão é usar mais o eu escolho isso, eu escolho aquilo, porque no dia a dia a gente pode até ter situações que de repente não sejam confortáveis pra gente fazer, mas acredito que a gente pode escolher. Então procurar usar mais essa palavra, eu escolhi isso, eu escolhi aquilo, eu escolhi caminhar porque é saudável, tá? Falando em saudável, o procrastinador geralmente ele acaba também procrastinando coisas que deveriam ser salutares para ele. Por exemplo, ele precisa ir no médico, ele precisa de repente mudar a alimentação dele, ele procrastina a própria saúde. Então, é comum por esse motivo alguns procrastinadores terem ao longo do tempo depois problemas cardíacos e tudo mais, porque isso está ligado ao estresse que eles ficam submetidos com determinada frequência, ok? O José Ferrari chegou a falar que 20% da população adulta é de procrastinadores, ok? Então, que estratégias que a gente pode usar efetivamente para mudar essa realidade? Porque quando a gente fala de comportamento, a gente também está falando de aprendizado. E se eu posso mudar, se eu posso aprender, eu posso mudar meu comportamento, certo? Então essa é a boa notícia.
Existe, sim, formas de mudar e eu vou compartilhar uma aqui hoje com vocês. Depois, possivelmente, eu vou trazer as outras formas também. Mas, nesse momento, eu vou compartilhar uma dessas formas de que você pode começar hoje a exercitar a não procrastinação, ok? A primeira delas é fazer esse saneamento dos pensamentos. Então, você vai realmente cuidar para que quando eu recebi uma determinada tarefa e aí eu já falei, mentalmente eu falei, eu não vou conseguir. Quando você falou, eu não vou conseguir, o teu cérebro já dentro dele visualizou tudo aquilo não dando certo, porque ele já tem um pacotinho lá automático, lembra? Que você aprendeu lá no começo e que quando você, ao menor estímulo daquela situação passada, você aciona aquele pacotinho, ele processa lá no teu mapa mental e aquilo já aconteceu. E então, é assim que vai acontecer. Então, lembra que a PNL também fala isso, que o foco expande. Então, se eu tô falando mentalmente pra mim que eu não vou conseguir, para, tá? O primeiro exercício é parar. Para e diz, olha, como assim não vou conseguir? Para, olha, tá, talvez num outro momento não deu certo, mas entender que naquele momento eu dei o meu melhor, eu fiz da melhor forma possível. Então, a primeira coisa que eu sugiro é isso, é você realmente parar de fazer esse tipo de pensamento que é extremamente prejudicial para a tua vida, tá? Então, volta a fita, eu naquele momento dei o meu melhor e agora eu posso construir uma história diferente e o que eu posso fazer a partir de hoje, o que eu escolho fazer a partir de hoje com aquele aprendizado que eu tive, ok? Muito bem. Essa estratégia que eu vou compartilhar aqui com vocês, deixa eu ler o nome aqui, porque ela tem um nome um pouco diferente, então eu falei já que mudar os pensamentos e as imagens mentais, ok? O nome dessa técnica é ensaio mental e enquadramento de experiências passadas. Ela foi criada em 2004 por uma equipe aí de doutores, entre ela Lu e Louis Shen, em 2004, ok? Então, o que é esse ensaio, né? Tem um nome complicado, mas na verdade a técnica é bem simples, eu vou acompanhar aqui com vocês um pouquinho. Vocês podem depois avançar e fazer essa parte mais vezes até que vocês tenham essa resposta mais automatizada dentro de vocês, porque essa aqui é a ideia. Quando a gente trabalha em PNL também, a ideia quando você faz uma reprogramação é o quê? É que você tenha um respiro de consciência, eu digo. Então, o que é esse respiro de consciência? É você colocar lá no teu cérebro uma resposta que hoje é mais ecológica para a tua vida e você começar a agir em favor disso, mas quando vir uma situação que dispara uma resposta automática, você, opa, tem duas portas aqui, em que porta que eu vou? E isso é o respiro da consciência que você precisa para você poder executar uma ação mais consciente, mais assertiva, ok? Então, no ensaio mental, o que é o ensaio? Você vai fazer uma interpretação. Então, aqui depois eu vou convidar vocês para fechar os olhos, vocês vão fechar os olhos e vão fazer esse exercício aqui comigo e vão visualizar essas situações acontecendo, vocês se vendo, como se fosse um artista ali, se prefira acreditar que é assim, como ficar mais fácil para vocês, mas vocês vão se ver ensaiando essas coisas, tá? Tem um filme que eu não me recordo o nome, eu acho que ele conta a história de um neurocientista, enfim, alguém talvez pode contribuir me ajudando a lembrar depois. E esse neurocientista, ele tá para fazer uma cirurgia que vai demandar muitas horas, vai demandar uma equipe enorme de pessoas. É um filme com Cuba Gooding Jr., eu acho. Acho que no Grey's Anatomy eu já vi também. E o que acontece? Ele simplesmente se posiciona na sala de operação e ele se visualiza, ele fecha os olhos e ele vê o paciente dele lá deitado e ele começa a imaginar que instrumento que ele vai pedir primeiro, quem que vai estar lá, o que ele vai usar, o que pode acontecer, qual que é o plano A, qual que é o plano B, e ele visualiza essa projeção dele conseguindo fazer aquilo que ele se propõe a fazer. Então, resumidamente, essa que é a ideia que eu vou propor aqui para vocês, tá? Essa técnica ela é muito utilizada por esportistas, tá? Que também tinham um perfil de procrastinadores e é um exercício que deu muito certo, por quê? Porque eles
trabalham com nanosegundos. Às vezes um passe errado pode acarretar na perda de um campeonato. Então, o que eles fazem? Eles fazem essa criação também, a visualização lá, para que o comportamento deles em campo seja mais assertivo, seja mais eficaz, ok? Então, funcionou para eles e funciona para procrastinadores, então a gente também pode experimentar aqui, ok? Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos agora comigo. Procura sempre trazer a respiração para vocês. Como eu falei, depois, se vocês quiserem, vocês podem experimentar ouvir isso de novo e fazer isso mais vezes, ok? Mas vai respirando, soltando ar pela boca. E aí você vai visualizar você agora como se você estivesse dentro de um círculo, ok? Quando você olha para esse círculo, você percebe que você está dentro de um círculo de desafio. Imagina essa situação que você vem procrastinando, que você já procrastinou em outras situações. Eu vou convidar você a trazer o máximo de informações que você puder para essa situação. Como é que foi esse dia, como que você se sentiu, como que estava o tempo, enfim, vai trazendo todos os detalhes que você puder visualizar dessa situação. Vai olhando para ela, como que você se sentiu nessa situação, como que você se percebe nessa situação. Procure identificar qual que é o problema ali que você vem procrastinando, ou a tarefa que você vem procrastinando, ou a conversa que você vem procrastinando, ou o vídeo que você vem querendo fazer e você não faz. Vai se percebendo como se você estivesse vivenciando isso novamente. E agora eu vou pedir para você deixar essa pessoa ali. Imagina que como eu tivesse criado uma outra pessoa aqui do ladinho. Essa pessoa tá do lado, mas ela tá num outro espaço. E perceba que nesse outro espaço, se você quiser colocar numeração nesse espaço 2, nesse círculo, você olha ali para os teus pés e ali tá escrito que você fez o teu melhor. Então esse lugar que você tá agora, olhando para aquela pessoa ali, você consegue perceber com empatia, mas olha nos olhos mesmo dessa pessoa que tá ali, você no caso, e veja como ela, naquela situação que ela tá ali, ela conseguiu dar o melhor que ela podia naquela situação, com as informações que ela tinha, com o tempo que ela tinha. Ela deu o melhor para ela. Deu o melhor dela. E agora, com esse sentimento de reconhecimento e aceitação, eu vou pedir para você dar mais um passo em frente. Imagina que tem outro círculo ali, o círculo 3. E quando você entra nesse círculo, você consegue olhar para os teus pés e você vê que não existe erro, existe apenas feedback. E nesse lugar ali, você consegue olhar lá para trás, no desafio que você teve, na forma com que você lidou com aquela situação. E desse espaço em que não existem erros, você consegue visualizar que você teve um aprendizado sim com aquela situação. E qual foi esse aprendizado? Procura trazer, experimentar esse espaço um pouquinho. Traz para você agora essa informação de qual foi o aprendizado que você teve ali naquele momento, daquela situação.
E agora, sabendo que você se aceita, que você reconhece, que você entende o aprendizado, você vai dar mais um passo, vai ocupar um novo círculo, círculo 4, se você quiser chamar. Nesse círculo 4, você vai pensar: que outra forma eu posso agir em relação a esse desafio que eu tenho? Se ficar mais fácil para você, procura pensar num mentor, uma pessoa sábia, sei lá, um cientista da NASA, quem sabe. Como é que ele olharia para essa situação que ali em algum momento você entendeu que foi um desafio muito grande? Procura trazer essa pessoa para o teu campo visual como se ela fosse um holograma, se você achar melhor. Perceba que comportamentos que ela tem, que você também tem em você, que recursos que ela tem, que você pode trazer aqui para criar uma solução diferente para aquele desafio que a gente visualizou ali antes. Perceba que quando a gente reconhece a qualidade de uma outra pessoa, é porque cognitivamente a gente já entende que a gente também tem esse recurso dentro da gente. Então agora, com esse novo recurso que você percebe, com essa nova forma de agir, eu convido você a dar mais um passo mentalmente e ocupar um outro espaço agora, o espaço 5. E agora vai percebendo que nesse espaço você já consegue utilizar aquele recurso que você trouxe lá, junto com o teu mentor. Vai percebendo como que é quando você vai agindo dessa forma, como é que você vai se sentindo quando você vai agindo assim. Vai percebendo que movimento que você faz quando você escolhe agir dessa forma. E vai percebendo que esses recursos sempre estiveram aí dentro de você, que você agora pode escolher usar eles. E agora, com esses recursos, eu convido você a dar mais um passo, ocupar um novo círculo. E nesse novo círculo você parabeniza você mesmo, como se fosse um holograma ou uma imagem de você mesmo, parabenizando você por você ter conseguido evoluir nesse processo, por você se permitir descobrir recursos que você já tinha dentro de você, por você se permitir aprender uma ferramenta nova para lidar com essa situação. Você se permitir ser diferente a partir de hoje. E agora eu vou fazer uma contagem de 3 a 0. E quando eu falar 0, você vai poder abrir os seus olhos. 3, vai lembrando todo aprendizado que você pode ter dessa situação. 2, lembra de todos os recursos que você se reconectou agora, que você trouxe a consciência que você tem a partir de agora, que você reconhece que você já tem esses recursos. 1, visualiza você executando essa ação. E 0, pode abrir os seus olhos. Eu vejo você, eu reconheço você. E eu quero dizer que eu falei esses dias no treinamento que eu sempre procuro desafiar algumas limitações que eu acreditava que eu tinha
não porque vocês saibam disso ou não, mas porque eu sei. Então, tudo que eu procuro experimentar na minha prática clínica, ou como coach, ou como practitioner em PNL, agora também facilitadora de barras, eu uso isso e eu começo a compartilhar aquilo que eu acredito e que eu sei que verdadeiramente funciona. Então, eu sempre digo, não tenho medo do ridículo, não tenho medo de aprender. Eu acho que essa aí é a ferramenta mais importante que a gente pode ter, a flexibilidade e a disponibilidade de aprender sempre mais. Ok? Nosso vídeo ali acabou ficando um pouquinho mais extenso do que eu tinha imaginado. E eu vou deixar algumas perguntas aqui embaixo, eu quero que você faça para você também. E se você tiver outros temas que você se sente limitado, compartilha comigo, quem sabe eu também possa criar um vídeo e também tá compartilhando com vocês coisas que eu já usei comigo e que eu vejo que funcionam. Então, usem o vídeo, façam mais vezes esse exercício, eu sempre recomendo assim, um mínimo de 21 vezes. Quem puder fazer mais, façam mais vezes, mas usem esse recurso. Se gostou da técnica, pesquisem mais, mas sejam mais curiosos em relação a vocês mesmos. Se permitam ser mais. Todos nós temos um potencial infinito dentro de nós, então não tenha receio de enfrentar os teus limites e precisar de ajuda. A gente tá aí para todo mundo poder colaborar uns com os outros, ok? Quem puder seguir o meu Instagram lá, @psicologaonlinevanessa. Tem o nosso site também, www.psicologaonlinevanessa.com.br. A gente sempre procura deixar dicas lá também. E no mais, deixa o seu comentário aqui e eu aguardo vocês até a próxima. Um forte abraço!